O Eterno, abençoado seja o seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar: em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o sétimo dia, ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação. O Shabat é o dia para que todo servo possa se conectar a ele. Todo servo do Eterno se conecte ao Criador. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, desde o Monte Sinai, para o seu povo, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu desejo a todos vocês que fazem parte do canal Teshuvah Total um Shabbat Shalom, um Shabbat cheio da graça, do amor, da misericórdia que só o Eterno pode proporcionar ao ser humano. E nesta manhã nós chegamos à segunda parte dessa emocionante porção de Lar Leha, envia por você, vá por você, onde o grupo, a comunidade de Israel, teve ali uma ideia não muito boa, não muito acertada, de averiguar se realmente a palavra do Eterno era verdadeira quando ele dizia que a terra de Israel era uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, onde habitavam povos dos quais o Eterno iria expulsá-los, para que ali o povo de Israel vivesse em segurança. Eles resolvem averiguar se é verdade, como nós vimos ontem à noite, acabou gerando um grande problema. E a partir disso, nesta manhã, a gente vai dar continuidade a esse estudo, onde nós vamos observar a reação e o pós, né? A volta desses espias. A gente viu ontem no capítulo 13, hoje chegamos ao capítulo 14, onde o povo já começa a ver as consequências de sua má ação. E nessa porção, vou voltar aqui, e pronto. Observe aí os cananeus sorrindo, né? Enquanto o povo de Israel está ali descendo a montanha, com a perna batendo nas costas, sendo perseguido por seus inimigos e sendo derrotado, né? Por isso eu coloquei nessa porção agora de manhã arrependimento falso. Por que o arrependimento falso? Porque nós vamos tratar nessa porção com esse tema. Então, a gente vai observar, meus irmãos, que o verdadeiro arrependimento não pode ser feito de qualquer jeito. Existe o arrependimento, evidentemente, de uma ação que você observou que estava errado, porém, existem requisitos para você comprovar que realmente está arrependido. Porque muitas pessoas se arrependem, na maioria das vezes, da boca para fora. Ela diz que está arrependido, mas na primeira oportunidade o que é que ela faz? Comete o mesmo erro, ou então ela não demonstra um fruto de arrependimento. Porque dizer que está arrependido é uma coisa totalmente diferente de realmente estar arrependido. Então, a gente tem que ter um norte de como nós devemos nos portar nesse suposto arrependimento que nós temos. A gente tem que estar disposto a nos moldar à vontade, principalmente do Eterno, e não a nossa própria conveniência da forma que a gente quer demonstrar um fruto de arrependimento atrelado à minha interpretação do que é estar arrependido. Porque se eu faço o meu arrependimento conforme o que eu acredito que é justo, muito provavelmente eu não vou alcançar o parâmetro de justiça do Eterno. Então, assim foi o povo de Israel agindo sem pensar, buscando se redimir de sua falta de confiança, como a gente viu ontem à noite, nas promessas do Eterno. Buscaram através de um ato isolado de confiança, e não no Eterno, mas em si mesmos, mostrando que tem força e valor, e o que é que aconteceu com eles? Eles acabaram sucumbindo aos seus adversários. Assim também é todo ser humano que deposita em si mesmo confiança irá vencer as suas batalhas. Então, um exemplo, no primeiro século existia muito o quê? Muito legalismo. As pessoas depositavam, guardavam o mandamento e tinham essa esperança de que, por estarem guardando o mandamento, eles estariam salvos, e não pelo ato de graça do Eterno
e salva o ser humano muitas vezes sem que o ser humano precise demonstrar nada pelo menos não grandes atos de fé, mas tão somente, às vezes, pequenos gestos de confiança ao Eterno, mas que sua esperança está no Eterno e não em si, naquele ato que ele está fazendo. Porque o que salvou, por exemplo, o povo de Israel do Egito, que tirou o povo do Egito, lembrem-se, foram 10 pragas, 10 maravilhas do Eterno. Só na última que o povo de Israel fez alguma coisa. E não foi o sangue na porta, dos umbrais da porta do povo de Israel, que fez o destruidor atacar e matar o primogênito do faraó. O sangue na porta protegeu o povo, mas a ação de matar o filho do faraó e os primogênitos do Egito já estava decretada. Então aquele ato foi o quê? De um sinal de que você é pertencente do povo do Eterno. Então o ato de graça está aí, em você saber antecipadamente que a destruição vem, porém existe uma forma de você ser poupado, você depositando confiança no Eterno e não no seu próprio ato. Porque passar um sangue no umbral da porta, convenhamos, você pode passar o que for na porta da sua casa, mas se o Eterno não estiver presente, se a confiança estiver naquele ato, você vai perecer. É como existem muitos amuletos, né? A gente vê o ser humano coloca a sua confiança em amuletos da sorte, em mandingas, enfim, em N coisas que não o Eterno, e na maioria das vezes o que acontece, aquela mandinga, aquele amuleto dá errado. Você pode ver, por exemplo, um exemplo assim, 2 times de futebol, onde os 2 treinadores são supersticiosos, os goleiros também são supersticiosos, e de repente, um tem sucesso e o outro não. Mas os 2 não usaram suas mandingas, suas superstições, E o que é que aconteceu porque um perdeu e o outro ganhou? Simplesmente um foi mais competente do que o outro. Só que eles vão atribuir aquela derrota porque houve alguma falha naquela ritualística ou o santo do outro mais forte. Enfim, o ser humano é o mesmo em qualquer situação. Então, como a gente citou ontem, muitos de nossos problemas pessoais e diários são pequenas provas de que iremos agir em conformidade à vontade do Eterno ou não. Se a gente vai caluniar alguém, por exemplo, para não confessar os nossos erros, isso aí já é um sinal de que você não está arrependido. Você não tem o arrependimento, você não está demonstrando frutos de arrependimento. Se eu vou, por exemplo, na minha empresa, eu fraudar os meus clientes para ganhar alguma vantagem ilícita, eu não estou demonstrando frutos de arrependimento. Se eu sei que eu vendi um produto e aquele produto está danificado, ou um produto, por exemplo, num período de garantia, ele não teve o funcionamento correto, e eu quero imputar ao cliente uma falha que não é dele, o que é que isso vai acontecer? Eu estou fraudando. Então, isso aí não é um fruto de arrependimento, porque o cliente vai ficar insatisfeito, vai ficar chateado comigo e vai vir a ocorrer dele reclamar até com o Criador sobre a minha ação. Então, existem várias formas da gente demonstrar que, ele não estava aqui no slidezinho, da gente demonstrar realmente o nosso arrependimento diante do Eterno. E nós mudamos as nossas ações, que nós estamos dando frutos diferentes a partir do momento que nós reconhecemos uma falha diante do Eterno. Então, o povo de Israel cometeu uma falha gravíssima diante do Eterno. Eles saíram da nuvem, receberam a punição, e mesmo eles tendo um decreto, literalmente, que não era favorável a eles, o Eterno os agraciou com o quê? Com anos de vida ainda, mesmo que no deserto, mas, quem dirá, essas pessoas não entraram na Terra Prometida, mas dependendo do seu nível de arrependimento, se eles realmente acharam que aquela ação estava errada, houve a oportunidade deles adentrarem não nessa Terra Prometida daquela época, mas sim no mundo vindouro. Porque se a gente aceitar
que todos aqueles que não entraram na Terra Prometida não estarão no mundo vindouro, a gente tem que aceitar que Moshe e Aharon também não herdarão o mundo vindouro. E, evidentemente, não é uma verdade. Porque a gente vê que, por exemplo, no momento da transfiguração, aparece Yeshua, Moshe e Eliarro, já prefigurando esse mundo vindouro, e Moshe está presente. Ou seja, nesse meio tempo, desses 40 anos, houve um processo de arrependimento de Moshe daquela ação que ele teve de enviar os espias. Então a punição do Eterno para Moshe foi momentânea. Já para aqueles que posteriormente já subiram e foram lutar contra os cananeus e os amalequitas e depois morreram, muitos deles morreram, não houve mais essa chance. Porque eles não demonstraram fruto de arrependimento. Porque o arrependimento é justamente se voltar a obedecer à vontade do Eterno. Você cometeu um erro e fez techuvá, você retornou. Retornou ao quê? Ao primeiro amor, à obediência, à vontade do Eterno. Então, dito isso, a gente pode dar continuidade. Chegamos no livro de Bamidbar, no Êxodo. Perdão. Opa, tá Êxodo aqui, rapaz. Acho que eu coloquei tudo como X, mas é números. Deixa eu só corrigir aqui. Só um minutinho, tá? Senão eu vou confundir a cabeça dos irmãos. Corrigido, tá? Bamidbar e escrevendo ali em minúsculo, né? Êxodo aí tá errado. Pronto, corrigido. Então, no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 14, verso 1, diz: Vatsa kol ha'adá va'itnu et kolam va'yaveku ha'am be'balayla ha'hu. Nesse momento, todo o povo de Israel gritou desesperado e chorou durante toda a noite. A partir de que momento? A partir do momento que Moshe volta com essa má notícia, né? Quando o povo, na realidade, recebe essa má notícia dos espias que trouxeram um relatório mau e começaram a dizer coisas duras para o povo de Israel. O povo começa a murmurar, a reclamar, a rasgar suas vestes e dizer que seus filhos serão mortos, no final do capítulo 13, né? Os seus filhos irão morrer, cairão mortos, e os inimigos são muito maiores, eles são pequenos. Ou seja, eles estavam falando ali de quê? De que o Eterno não seria capaz de tornar-nos fortes o bastante para vencer os exércitos inimigos. E pior que eles são testemunhas oculares que o próprio Eterno havia destruído o maior poderio militar da época, que era justamente o Egito. Então essas mesmas pessoas, por falta de confiança no Eterno, já não se sentiam mais capacitados para justamente tomar posse da terra prometida. Então, quando a gente realmente olha para nossas condições e nós não pensamos que o Eterno é capaz de nos suprir, de nos completar, quando nós achamos que a nossa força está em nós mesmos, aí é que nós somos fracos. Porém, quando nós nos colocamos como fracos, mas o Eterno que vai nos portar, que vai nos preencher, Ele que vai à frente de nós e vai nos ajudar, aí nós somos fortes. As maiores batalhas, meus irmãos, foram vencidas justamente com o joelho no chão. Não foi com a espada na mão. Lembre-se, por exemplo, de Gideão, quando com 300 homens que não eram tão hábeis para a guerra, eles conseguiram destruir um exército inteiro sem simplesmente tocar numa espada. Então, o Eterno é que capacita o ser humano, Ele é que protege o seu povo e Ele que faz com que o seu povo vença suas batalhas. O versículo 2 diz o seguinte: além disso, todo o povo de Israel começou a murmurar contra Moshe e Aarón. Toda a comunidade lhes disse: desejaríamos ter morrido na terra do Egito ou ter morrido aqui neste deserto.
Então veja como o povo murmura diante do Eterno. Mas aqui, observa um detalhe. Eles não estão reclamando para o Eterno, eles estão falando com os seus representantes. Porém, a gente vai ver mais adiante, o Eterno, ele assume que essa reclamação não é contra esses dois homens, porque Moshe e Aharon se consideravam pessoas, como a gente acabou de dizer, pessoas fracas e incapazes de conduzir o povo e de obter vitórias. Eles sabiam que a vitória e justamente o poderio estava diante das mãos do Eterno. Porém, o povo, sabendo, achando, né, que acusando esses dois homens não sofreriam punição, afinal eles não estariam blasfemando contra o Eterno. Eles achavam isso, né? Mas quando a gente está ofendendo o portador da mensagem, é a mesma coisa de nós estarmos ofendendo o rei. Porque antigamente, vocês já devem ter visto isso em filmes principalmente, quando dois exércitos iriam entrar em batalha, o que é que acontecia? Geralmente, quando o rei queria mandar mensagem para o outro, ele escolhia um porta-voz, né? Onde esse homem ia até o outro rei e ele simplesmente dizia quais eram os termos de um eventual acordo entre um rei e o outro para que não houvesse guerra. E esse homem, ele era isento de ser machucado, ser ferido, afinal ele está entrando no exército inimigo de mãos abanando, né? Ele está sem espada, um homem sozinho contra milhares de pessoas. E ele era isento das punições. Tanto que quando um rei ele era covarde e desleal, ele punia esses mensageiros e os castigava ou até os matava, né? Yeshua dá exemplo disso, por exemplo, num caso não de um rei, mas um homem que arrendou uma vinha e ele enviou seus trabalhadores no tempo devido para recolher a sua parte, né? E aqueles homens espancaram o seu mensageiro, posteriormente feriram outro, e por fim ele enviou o seu filho e o seu filho foi morto. Logicamente que ele estava dando um exemplo do que aconteceria com ele, né? Com o que aconteceu com os profetas e com o que aconteceu com ele. Porém, a gente vê, por exemplo, exemplos na época dos assírios, quando foi enviado um mensageiro de Judá e cortaram a barba dele, né? Metade da barba dele, e o despiram. Isso foi uma vergonha, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? E o mensageiro, ele quando é destratado, é um sinal de que o rei ou aquele povo está querendo fazer aquilo com o rei. Quando você estava blasfemando e reclamando e gritando, ou batendo e amaldiçoando o mensageiro, era como se aquele rei ou aquela nação estivesse fazendo isso com o rei. Quando o povo de Israel está aqui murmurando contra Moshe e Aharon, eles estão murmurando contra o rei, contra o Eterno. Só para que vocês entendam por que o Eterno toma as suas dores. E o texto diz, no versículo 3, o seguinte. Deixa eu botar o apontador laser que fica melhor para vocês verem aqui. Ve lama Adonai me vi otano el haaretz hazot. Porque Adonai está nos levando a essa terra, le nefol li pol va herev na shnu ve tapnu yahiu lavaz alo tov lanu shuv mitzrayma. Onde morreremos a espada, nossas mulheres e filhos pequenos serão levados com os despojos. Não nos seria melhor voltar ao Egito? Quer dizer, eu falei que foi ontem, né? No versículo 3, porque eu acabei não lendo todos os versículos porque não dava tempo. E aqui o povo está justamente citando que os seus filhos morrerão à espada. Eles serão mortos, serão levados, né?
E o Eterno vai justamente fazer um trocadilho dizendo: olha, vocês não disseram que os seus filhos morrerão à espada, eles definharão nessa terra? Na realidade, quem fará isso são vocês. Eles que tomarão posse da terra. Então, eles tomam uma brilhante ideia. Olha o que eles dizem. Primeiro, eles falam justamente em voltar ao Egito, algo que o Eterno proíbe, né? Imagine o desperdício de tempo e de energia e quantas pessoas não morreram para que o povo de Israel saísse do Egito, né? Muitas pessoas do Egito morreram. Imagine esse povo querendo voltar para o Egito. Imagina os egípcios olhando para o povo de Israel voltando, dizendo: rapaz, esses caras de novo. No versículo 4, veja que impressionante. Eles diziam uns aos outros: vamos escolher um líder, esse Rosh, né, esse cabeça, e voltar ao Egito. Então, um levantou uma suposição: não seria melhor a gente voltar ao Egito? Os nossos filhos vão morrer aqui à espada, na terra que nós nem conhecemos, na mão desses gigantes. Não é melhor a gente voltar para o Egito? Aí o outro fala de lá: rapaz, vamos eleger um cabeça, um Rosh, um líder que nos faça voltar ao Egito, já que Moshe não quer que a gente sobreviva mais, ele quer nos levar para a morte. Vamos escolher alguém para nos colocar justamente de volta no caminho para o Egito. Agora, meus irmãos, não sei se vocês já observaram, desde a porção anterior, desde a porção da semana passada, onde justamente o povo já começa a se rebelar contra o Eterno, já começa ali um motim, já começam discussões, reclamações mais frequentes. Aqui, nessa porção, a gente vê o meio termo, justamente, de tudo, onde há um estopim para uma rebelião, e na porção da semana que vem, nós vamos ver alguém que eu creio que é aquela pessoa que vai ali e fala para um, fala para o outro, fala para o outro, e daqui a pouco ele sai de perto e já está tudo pegando fogo. E a pessoa fica só olhando o circo pegar fogo de longe. Posso estar enganado, porém eu tenho essa impressão ao ler os textos e é uma evolução de algo que foi provocado por esse ser humano específico. O Eterno acaba com essa rebelião justamente na próxima porção, que é a porção cura. Onde nós encontramos um homem obstinado a justamente tomar o poder, né? A gente vê isso em suas atitudes, alguém que quer tomar o poder, quer sucumbir justamente à, à liderança que estava na mão de Moshe e de Aharon. E você vê que o ataque é sempre direcionado a esses dois, pessoas essas que eram justamente de extrema confiança do Eterno. E é muito simples a gente identificar que o início, na porção que a gente viu Berraloterra, semana passada, hoje nós temos o meio desse turbilhão aí, dessa sequência aí de, de rebeliões contra o Eterno, e por fim, justamente a gente enxerga esse homem se levantando já com 250 incensários, justamente para tomar o poder e se colocar como um intermediário entre o Eterno e o ser humano. Então, nesse desespero, o que é que a gente observa? Todo o povo é afetado. Às vezes uma fagulhazinha, Jacob fala, né? Uma pequena faísca incendeia um grande bosque. E a língua é justamente essa pequena faísca. Às vezes existe alguém que está do teu lado, sempre te dando, observando e falando coisas sobre o teu próximo, coisas que são suposições, sempre para tentar colocar uma pitadinha ali de azedo no, na tua amizade, no teu trabalho. Uma pessoa que sempre observa as coisas ruins, que sempre está falando mal do próximo.
e se sai, nunca é o mal da história, a pessoa nunca está errado. Então, do mesmo jeito que alguém fala mal se sente à vontade para falar mal do próximo com você, ela também se sente à vontade para falar de você para o próximo. Tome cuidado com pessoas que vivem falando mal, outros vivem querendo te levar de volta para o Egito. E vivem falando que o teu patrão não presta, que o teu vizinho não presta, que tua esposa é ruim, que o teu marido é ruim, que o teu irmão tá fazendo alguma coisa errada com você, o teu primo isso, o teu vizinho aquilo, o teu time não presta, o teu salário está muito baixo, o teu carro está muito feio. Tome cuidado. Tua casa está caindo, está com buraco, tua grama não está tão verde. Existem pessoas que estão sempre querendo buscar trazer incêndios para dentro da tua vida. E às vezes a gente é levado na onda. A gente vai com um boi, né? Com a boiada, né? Então observe o seguinte, que o ser humano, meus irmãos, é o mesmo. Ele sempre vai querer eleger um cabeça que faça as suas próprias vontades. Muitos ali tinham esse desejo de não querer sair do Egito. Eles saíram porque o povo todo foi, então ele não poderia ficar. Mas chegando lá, ele disse: olha, isso aqui não é para mim, é melhor voltar. Eu não quero voltar só, eu preciso voltar com muita gente. Então, às vezes vão costurando ali no vidro de um de outro, e se levanta sempre o quê? Um cabeça, um líder, que vai justamente falar coisas bonitas e vai te fazer promessas e vai te levar de volta para o Egito. Às vezes você nem sabe que está indo de volta para o Egito. É isso que o emissário Shaul, Paulo, ensina. Olha que imagem interessante, né? Mentiras e ilusões reconfortantes. Olha a fila. Quanta gente. Todo mundo rindo, todo mundo feliz. Para escutar uma mentira e uma ilusão reconfortante. Porém, as verdades inconvenientes são aquelas que vão apontar os teus defeitos, o que você tem para melhorar, e realmente às vezes é inconveniente você observar que você está em erro, em falha. Só um minutinho. Mais barulho, meu filho. Só um instantezinho aqui, rapaz. Aqui fazendo maior barulho, rapaz. Então, a maioria das vezes, falar de alguma falha que nós temos, alguém nos demonstrar algo de errado, corrigir as nossas ações, é um pouco chato, né? Não é tão reconfortante, né? Do que alguém que chega com uma mensagem bonita e diz que nós estamos fazendo tudo certo, não tem nada de errado nas nossas ações. Então, é necessário que existam pessoas que nos falem verdades que às vezes são um pouco inconvenientes. E a Escritura, meus irmãos, ela aponta justamente o nosso caminho e as correções que nós temos que fazer em nossa vida, em nosso caminho. Às vezes, nem todo mundo está com o coração aberto para poder aceitar essa verdade inconveniente. Eu mesmo não acho inconveniente, não. Acho muito conveniente que alguém me aponte meu erro. Então, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz: E Yamim Yavu Asher Lo Yahlu Bnei Adam Torat Haim. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão a paciência com a Torat Haim, a Torá da vida. Olha Shaul aí falando sobre a Torá da vida. Que as Nehem Uku Be Hares Va Hamon Morim Yatseberum Lahem Be Avatam La Itigared Bam. Mas moverão
meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si morim, mestres, que dirão, professores que dirão tudo o que lhes faz agradar aos seus ouvidos. Ou seja, essas pessoas não vão ter a paciência, elas não vão aceitar que a Torá corrija suas ações. A partir do momento que elas fizerem algo de errado e a Torá disser, olha, esse não é o caminho, elas não vão querer fazer a techuvá, não vão querer se voltar e corrigir suas ações. Elas vão preferir eleger um rosh, alguém que as leve para a satisfação dos seus desejos e façam retornar para o Egito. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação, suporte o sofrimento e faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que for a serviço de Elohim. E faça tudo o que o serviço a Elohim requer. Então veja, o que é que Paulo está falando para Timóteo? Justamente o que essa ilustração traz, eu achei perfeito. Que é para o mundo, é uma verdade inconveniente. A Torá, para o mundo, a Torá da vida, é uma verdade inconveniente. Elas não têm paciência com a Torá da vida. Que, no final ele diz, você, porém, permaneça firme em qualquer situação, suportando o sofrimento. Ou seja, para quem está anunciando, que é um professor que ensina a verdade, e para o mundo é inconveniente, vai ser sofrível, porque ele vai ver essas pessoas dando de ouvidos e querendo eleger quem fale mentiras e ilusões reconfortantes. E nós, meus irmãos, não sejamos pessoas que preferem o lado mais fácil, o caminho mais simples, que na maioria das vezes vai dar uma porta larga que leva o caminho à perdição. As pessoas precisam sim de correção, todos nós, eu sou um deles, precisamos de correção. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל הדת בני Israel. Moshe e Aharon se prostraram com o rosto em terra diante de todo o povo de Israel. Por que eles se prostraram em terra quando eles estavam sendo quase apedrejados, estavam sendo ali xingados e o povo estava murmurando contra eles? Porque eles não vão bater de frente com pessoas indoutas, meus irmãos. Isso também é o ensinamento da Torá. A gente não deve falar com pessoas que estão ali com raiva e falando mentiras e enganos e às vezes sendo até estúpidas no que estão falando, sem conhecimento algum. Em vez da gente debater, isso é um aprendizado até para mim, a gente deve sair de perto, se prostrar com o rosto em terra e pedir ao Eterno por misericórdia para a vida dessas pessoas. Isso é o ensinamento da Torá. Isso foi o que Moshe e Aharon fizeram. Isso é o que o nosso mestre Yeshua fez. E Yehoshua, filho de Nun, e Caleb, filho de Ifné, do destacamento que havia feito o reconhecimento da terra, rasgaram suas roupas. Ou seja, quando esses dois homens que tinham a confiança no Eterno, que foram ali para, literalmente, não foram com aquela intenção de questionar o Eterno, mas sim de dar um passeio, de ajudar, né, essa comitiva, eles viram que aquela comitiva se tornou o estopim para a rebelião do povo. Eles se sentiram também enganados e rasgaram as suas vestes, dizendo para o povo que o que eles estavam fazendo estava errado. E olha o que eles disseram. Miru el kol adat em Israel. E disseram a toda a comunidade de Israel, Lemur, falando, Aretz asher a Vachnu va latur uta va Aretz meod meod. Olha o que eles disseram. A terra a qual passamos a fim de espioná-la
realmente é boa. Ou seja, é uma terra miúdo de miúdo. Boa, maravilhosa. Muito, muito boa. Então, esses homens disseram: olha, não tem para que se angustiar com isso. Não tem para que vocês estarem dessa forma, chorando, querendo blasfemar e falar contra Moshe e Aharon, querer voltar para o Egito, eleger um novo líder. Que loucura é essa? Que insanidade é essa? O que vocês estão fazendo? Isso é um absurdo. Então, sempre, meus irmãos, vão existir pessoas sensatas que se portam como um verdadeiro servo do Eterno. Alguém que, literalmente, vai se colocar ali entre o povo e o Eterno com sensatez. Alguém que vai pedir para o Eterno por misericórdia. Então, observe que esses dois espias, eles deram um testemunho, eles não se misturaram com os ímpios, eles não fizeram esse discurso de ir com a multidão, só estavam 4 ali que estavam buscando fazer a coisa correta, enquanto o restante da comunidade, em sua quase totalidade, estavam querendo se voltar contra os servos do Eterno, confiaram no Eterno. Então, fazer o caminho de Techuvá, meus irmãos, muitas vezes é uma renúncia à opinião coletiva. Ter os seus valores e fidelidade ao Eterno acima de qualquer opinião alheia. Seja de parente, seja de amigo, seja de vizinho, seja de quem quer que for. Porque muitos ali estavam momentos antes estavam batendo nas costas de Moshe e dizendo: olha, não se preocupe não, eles já estão voltando, meu amigo, meu irmão. Eles vão trazer um bom relatório para nós. Nós vamos vencer com as nossas forças. Esses foram o primeiro a pegar pedra e querer apedrejar Moshe. Porém, Moshe e esses homens, Levi, Aharon e o próprio Yehoshua, eles não se prostraram ao discurso da multidão. Eles mantiveram firme o seu testemunho ao Eterno, justamente para demonstrar que nós não podemos ir com o povão. Então, o próprio Yeshua, meus irmãos, ele também nos alerta a isso, ele ensina isso, por exemplo, no caso lá de Kefa, de Pedro. Ele é firme com a sua convicção, chegando ao ponto de repreender Kefa, que estava tentando convencê-lo a não seguir o projeto e o plano que o Eterno tinha para a vida de Yeshua. Então, às vezes, a gente pode justamente deve ser franco com as pessoas em dizer justamente o que nós temos por convicção com relação à verdade. Pode ser nosso melhor amigo, nosso familiar. Yeshua disse: olha, aquele que colocar seu pai e sua mãe acima dos ensinamentos que ele trouxe, não é digno dele. E nós estamos fazendo de testemunho para os nosso próximo. A gente está cedendo a opinião e como é que eu posso dizer, o status quo, né? De estarmos sempre ali fazendo a boa praça, sendo bons amiguinhos de todos, sendo amados pelo mundo. Amanhã não, hoje à tarde, vocês vão observar algo bem interessante, justamente quando eu falo, vou falar alguns textos bem interessantes sobre isso. A gente vai finalizar justamente com isso hoje à tarde. No versículo 8 diz: se Adonai se agrada de nós, ele, preste atenção, isso aqui é muito importante, está grifado aqui em negrito, eu vou marcar em vermelho, e vou sublinhar aqui, deixa eu ver se eu consigo sublinhar. Sublinhar aqui em amarelo. Ele, o Eterno, nos levará para a terra e a dará a nós a terra que goteja leite e mel. Então, esses homens, Caleb e Yehoshua, disseram:
exatamente o que eles acreditavam. E não vai ser o povo. Ele não disse, nós vamos conseguir com as nossas forças. Nós somos capazes. Eles passaram a mensagem exatamente como se deveria passar. Ele nos levará para aquela terra e a dará a nós a terra que goteja leite e mel. Então, aqui está a mensagem verdadeira. Aqui está um verdadeiro discípulo do Eterno. Ele não colocou a sua confiança em si mesmo, e sim colocou a sua confiança no. E o ponto principal, eles vão falar no versículo 9. Olha que coisa linda. Apenas não se rebelem contra Adonai. Ou seja, qual é a condição que o Eterno estará com o povo? Se eles não se rebelarem contra ele. E não temam o povo que vive na terra, nós os derrotaremos, a defesa deles foi retirada e Adonai está conosco, não tenham medo deles. Porque eles estão falando exatamente o discurso correto. É alguém que serve ao Eterno e tem confiança no Eterno. O Eterno vai tirar os meios. Ele não está dizendo que porque ele está dizendo que a defesa deles foi retirada. Porque assim aconteceu no caso dos egípcios. O Eterno retirou as defesas dos egípcios. O Eterno que fez tudo. Se nós não nos rebelarmos contra ele, contra a sua vontade. Quando, porém, toda a comunidade dizia que eles deveriam ser apedrejados até a morte, a glória de Adonai apareceu na tenda do encontro para todo o povo de Israel. Então, observe que o conselho dos ímpios, meus irmãos, sempre se levanta para destruir aqueles que confiam no Eterno. Então, nem com um discurso tão inflamado desses homens, explicando os detalhes corretamente, convenceu aquela multidão de não apedrejar os servos do Eterno. Se o Eterno não intervisse, Moshe tinha entrado para a história. Tanto ele, quanto Caleb, quanto o Aharon, o Yehoshua. Isso acontece, meus irmãos, de geração em geração. O rei Davi já advertia lá no Salmo 1, né? Felizes, bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei, a Torá do Eterno, e nela medita de dia e de noite. Você não pode tomar conselho de ímpios. Essa multidão de ímpios estava a ponto de apedrejar o homem que era um representante do Eterno, estava os conduzindo à terra prometida. Eles influenciaram essa multidão de ímpios, influenciou Moshe a tomar uma decisão errada. Saírem da nuvem. Então, quando nós somos influenciados pela multidão, é muito provável que nós estamos nos afastando do caminho do Eterno. Yeshua ensina também a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Ou seja, onde é que a multidão está indo? Está indo para lá? Pode dar meia volta e ir para o outro lado. A sua televisão, se ela diz, olha, vá para direita, você tem que ir para a esquerda. Se a televisão diz, vá para a esquerda, você tem que ir para a direita. Vá para frente, você vai para trás. Não, literalmente. Eu quero dizer, analise esse caminho. Se realmente o que eles estão ensinando está correto. Se é que você ainda assiste televisão. Poucas pessoas fazem isso. Raro, né? Então, hoje, as mídias ensinam algo pra gente. O que é que... Uma coisa simples. Eu venho fazendo esses dias, né? Depois da volta de Israel, onde eu fiquei postando nos status, né?
toda a viagem. Eu ia colocando, quando possível, fotos, vídeos. E os clientes, quando eu vou entrando, eles vão falando sobre essa viagem, deles mesmo, eles já vão perguntando, e aí, como é que foi? Rapaz, eu tinha uma impressão totalmente contrária sobre a terra de Israel. Eu pensava que era tudo destruído, que era um caos, que era isso, que era aquilo. E a partir do momento que eu vi as suas fotos, é totalmente contrário. E na televisão, o que ensina é que Israel é totalmente destruído, que não existe nada de bom lá. Que os canais, em sua maioria, em redes sociais passam, é que Israel já era. Porém, o que nós vemos com os nossos olhos é totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente. Então, tome cuidado, porque é passado para você não estar indo nessa multidão de ímpios, seguindo o conselho dos ímpios e retornando para o Egito, elegendo para si líderes e chefes, cabeças que são contrários à vontade do Eterno. Vou dizer algo aqui que esses professores, rapaz, vocês são demais. Esse Moré de Prísio, eu vou dizer um negócio aqui que é um jargão, ele disse que é um jargão meu, né? Vou correr que eu tô atrasado. Ainda tô no quinto slide de 16. Imagine. Já passei 1 hora e tô aqui, rapaz. Ainda nem na metade. A Bíblia dos Números, capítulo 14, verso 11, diz: Adonai disse a Moshe: por quanto tempo mais esse povo vai me tratar com desprezo? Observe, foi o que eu estava falando antes. O Eterno tomou para si as ofensas que foram ditas a Moshe e a Arão. Do mesmo jeito, o Eterno toma para si quando nós ofendemos o nosso próximo. E quando o ser humano foi criado, foi dito que o Eterno os fez à sua imagem e semelhança. Quando nós ofendemos o nosso próximo, quando maltratamos o nosso próximo, deliberadamente, né, sem que ele nos tenha feito nada contrário, literalmente nós estamos fazendo isso contra o Eterno. Por isso que Yeshua certa vez disse: quando vocês fizerem bem esses pequeninos, a mim estão fazendo bem. Ou seja, quando nós estamos fazendo bem ao próximo, nós estamos justamente fazendo bem a tudo aquilo que está em volta do Eterno. Seja as suas instruções, seja ao nosso Mestre Yeshua, seja ao próprio Eterno. Fazer o bem ao nosso próximo, não falar mal dele, não reclamar dele, não gritar com ele, não mentir contra ele, não mentir, não usurpar, não defraudar. E, em vez disso, nós ajudarmos. Em vez de ofendermos e discutirmos, como a maioria das pessoas fazem, você é um doido, você está falando é besteira. Isso aqui. O que é que nós devemos fazer? Como Moshe fez. Se prostrou com o rosto em terra e foi orar ao Eterno. Moshe não discutiu com nenhum. Não ficou batendo boca, não. Enquanto o povo estava lá querendo pegar pedra para matar, ele estava de joelho no chão pedindo por misericórdia a esse povo que era louco. Por quanto tempo ainda não crerão em mim, considerando-se especialmente todos os sinais que realizei entre eles? Então o Eterno fez os sinais para que houvesse reconhecimento do seu poderio e da sua força diante do seu povo. Porque o Eterno fez coisas ainda mais difíceis do que seria conquistar a Terra Prometida, que foi justamente o que ele fez no Egito. O versículo 12 diz: No Baderer va o Rishnu ve e se o terra le goi gadol atsum mimeno e ferirei-los com uma doença, destruí-los e farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Qual o detalhe aqui, meus irmãos? O Eterno propõe para Moshe
e iria ferir o povo com doenças, iria destruí-los. E de Moshe, ele faria uma nação, uma nova nação. Porém, há um detalhe aqui que não sei se vocês perceberam. Isso aí é um teste para Moshe. Se Moshe seria realmente humilde e arrogante e dizer: paz eterna. Porque de mim realmente eu vou, te garanto que vai sair pessoas melhores do que essas aí que querem me apedrejar. E eu enxergo nesse texto um teste para Moshe. Ele seria arrogante em achar que dele sairia uma nação melhor do que essa que estava diante deles. Por que eu digo isso? Porque de onde saiu a nação de Israel? De Abraão, Isaac e Jacob. Será que esses homens não eram justos o suficientes para gerar pessoas que fossem honestas e tementes ao Eterno? Evidentemente que sim. Mas isso não garante nada. Isso não garantiu, a justiça deles não garantiu que seus filhos também tivessem o mesmo nível de proximidade com o Eterno. Quem garantiria que gerações depois de Moshe, justamente, eles fossem pessoas melhores do que os filhos de Israel? Qual a relevância dos filhos de Moshe para a Escritura? E quais são os feitos deles? Qual deles foi o responsável por conduzir o povo de Israel para a terra prometida? Nenhum, não são citados. Quem é citado é Yehoshua, é Caleb. Isso é um teste para Moshe. Para você ver o nível de dificuldade, às vezes, que a gente nem percebe. Nós não percebemos que todos os servos do Eterno, eles também foram testados. Entretanto, o próprio Yeshua, ele foi levado a ser tentado no deserto. Imagine. Todos eles passaram por teste. Entretanto, Moshe respondeu a Adonai, quando os egípcios ouvirem a respeito disso, e ouvirão, porque foi dentre eles que tu, por tua força, trouxeste este povo. Olha aqui, ó. Tua força. Então, observe o seguinte. Moshe está atribuindo que o Eterno é quem tirou o povo de Israel do Egito, e não ele. Moshe está começando a sua súplica. Qual é o detalhe também, meus irmãos, que às vezes a gente nem se apercebe? Quando Moshe ele é chamado pelo Eterno, o que foi que Moshe disse para o Eterno? Ele tinha a língua presa, né? Ele não sabia, ou seja, ele não sabia falar direito. Agora, observem Moshe nesse momento de súplica diante do Eterno. Observe a oratória de Moshe. Observe o que ele diz para o Eterno. Amiru el Yoshev haaretz azot shem'u e atá Adonai Bikerev. Eles falarão ao povo que vive nessa terra, eles ouviram que tu, Adonai, estás com este povo, Am Hazé, Asher e Im, e que tu, Nere'a, Atá Adonai, Va Anah, Ananha, Va Ananha, Omed Elechem, U Ve Amud, Nam, Atah, Olech, Li Nechem, Yomam, U Va'amud, Ish, La Yalá. Laila, perdão. Que tu, Adonai, estás com esse povo, e tu, Adonai, és visto face a face, e que tua nuvem permanece sobre eles, e que vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Então, eles começarão a perguntar:
cadê aquele povo, né, que saiu do Egito? O Eterno não estava conduzindo eles numa coluna de nuvem de dia e de fogo à noite? E se tu exterminares este povo com um único golpe, as nações que ouviram acerca do teu conceito dirão: o quê? E a razão para a qual Adonai ter matado este povo no deserto é a incapacidade de conduzi-los à terra em que jurou. Então, Moshe, que se disse um homem de língua presa, alguém que não tinha condições e não sabia falar, na realidade, meus irmãos, falou algo agora aqui. Ele foi um excelente advogado de defesa. Ele trouxe argumentos muito pesados e persuasivos para o Eterno. E Moshe, ele fala de algo, meus irmãos, muito interessante. Moshe, ele fala não daquilo que ele não entende. Ele não vai buscar os segredos mais profundos do universo, que é o que muitos religiosos, quando vão argumentar algo, observa um detalhe aqui, importante para quem é humilde, né? A maioria dos líderes religiosos, para mostrar que tem conhecimento, na maioria das vezes vão trazer explicações tão profundas que se distanciam do foco principal. Moshe, quando foi persuadir o Eterno a não destruir o povo, ele não foi falar de gemátria, de não sei quantos níveis espirituais que o povo de Israel iria ter, e as gerações que no futuro viriam seriam brilhantes e reluzentes, vindas diretamente de Adão, que foi remoldado conforme... Não fala nada de dificuldade. Ele diz, olha, o povo que está aqui está vendo que tu estás conduzindo o povo de Israel. De dia na coluna de nuvem, de noite na coluna de fogo. Quando eles observarem que o povo de Israel tudinho morreu, eles vão dizer, o Adonai que tirou o povo do Egito, os seus truques acabaram. Ele teve que matar aquele povo todinho. Ele não conseguiu conduzir eles à terra prometida. Moshe não usou nada de sobrenatural para poder explicar ao Eterno que não seria a melhor opção. Moshe usou a compreensão humana. Já o ser humano de hoje, e até naquele tempo, usavam coisas difíceis para poder ensinar, para poder persuadir ao Eterno. Por isso que na nossa oração a gente deve falar de coisas simples. Se possível, usar textos bíblicos, que é o que Moshe vai fazer. Veja o que Moshe vai dizer para o Eterno. Ele vai usar um texto bíblico, e esse é o padrão correto de oração. É a gente usar textos bíblicos. Lembrar textos bíblicos diante do Eterno. Principalmente usando até a sua própria palavra. Quando Yeshua foi tentado, ele usou o quê? A sua própria interpretação. Ele falou palavras bonitas. Ele falou de coisas do universo. Não é que ele não soubesse, mas ele usou os textos bíblicos. Assim são os grandes homens da Escritura. No capítulo 14 ainda, de Bamidbar, Números, versículo 17, diz o seguinte: Beatá e Gadolna Koar Adonai Asher Ibartá Lemor. E agora, por favor, que o poder de Adonai seja tão grande como no momento em que disseste. Aí ele vai citar um texto bíblico. Veja. Adonai é vagaroso, para irar-se, rico em graça, perdoador de ofensas e de crimes, entretanto não isenta de culpa. Mas faz os seus efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados até pela terceira e quarta gerações. Por favor, perdoa a ofensa deste povo, de acordo com a grandeza da tua graça, como tu tens suportado este povo do Egito até agora.
Então, Moshe usa as próprias palavras do Eterno para apaziguar a ira do Eterno. Agora, observe o texto bem claramente. O Eterno perdoa as ofensas e os crimes, entretanto, não isenta de culpa. O que é isso, não isenta de culpa? Ninguém se atenta a isso aqui, né? É justamente as verdades desconfortáveis, né? Inconvenientes. Que muitas vezes nós pedimos perdão eterno, mas não aceitamos as consequências do nosso pecado. O Eterno, ele perdoa, mas não isenta a culpa. Ou seja, que haverá consequências por causa das nossas ações. Porém, a gente tem que suportar essas consequências e tratarmos essas consequências como provas, como testes para saber se a gente vai continuar no caminho do Eterno e esperar pela próxima redenção. Como a Pessa Sheni, quando as pessoas estavam impuras e não podiam participar naquele momento, já teve a festa, todo mundo comeu, bebeu e todo mundo participou. Mas posteriormente você tem outra oportunidade. Mas se eu vou lá e nessa oportunidade eu vou lá e me contamino de novo, eu fico impuro de novo, o Eterno diz que está cortado. Aquele homem deve ser eliminado da comunidade, porque ele teve uma oportunidade de não se contaminar e ele novamente se contaminou e não participou da festa. Veja, são essas coisas que às vezes a gente não entende segundo a interpretação, o espírito da Torá, o mover que rege a Torá. A Pessa Sheni é um exemplo de redenção. E que embora você não tenha participado naquele momento, você pode fazê-la posteriormente. Portanto, que você tome mais cuidado para não se contaminar naquele período específico. Então, Moshe está pedindo que ele perdoe, mas tomando cuidado e alertando que, sabendo que ele já sabe que o Eterno não vai isentar de culpa. O que Moshe quer dizer isso aqui? Ele não cortou essa parte do texto aqui, dos 10 pronunciamentos do Eterno. Ele não deu uma diminuída aqui. Adonai é vagaroso para irás, rico em graça, perdoador das ofensas e crimes, e tira esse tratando também aqui, né? Faz os efeitos negativos das ofensas nos pais serem experimentados até a terceira e quarta gerações. Ou seja, ele cortava toda essa parte final aqui, né? Falava só isso aqui. Só a parte boa, né? Moshe, ele sabe, meus irmãos, que é necessário para a remissão, literalmente, o povo provar que realmente está arrependido, independente das circunstâncias que virão. E o Eterno respondeu: eu perdoo como você pediu. Se parasse por aqui, meus irmãos, estava ótimo. Essa oração de Moshe deu certo. Resolveu todos os problemas. O problema é esse, entretanto. Yolam, Hai, Ani, portanto, como eu vivo, vai ver e malê e vod Adonai et kol aretz. Entretanto, tão certo quanto eu vivo e que toda a terra está cheia da glória de Adonai, ninguém que viu a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me tentou por 10 vezes e não ouviu a minha voz. Então essas pessoas tentaram o Eterno por quantas vezes? Por 10 vezes. Ou seja, o Eterno faz um paralelo entre a quantidade de vezes que o povo tentou a ele com os 10 pronunciamentos da sua palavra, como se esse povo negou por 10 vezes a sua palavra. Não ouviram a sua voz. Recuou do monte e disse os seus pronunciamentos. Verá a terra que jurei a seus ancestrais, ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então desprezaram
o Eterno, desprezaram a Moshe. Esses homens simplesmente foram rebeldes contra os seus ensinamentos. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vai dizer da nossa insignificância, né? Ah, esse povo de Israel estava no deserto, ele foi muito ignorante, pois viu todos os sinais do Eterno e mesmo assim se rebelou. Eu pergunto, se todos nós, acreditamos verdadeiramente na Escritura, logo a gente sabe que tudo isso é verdade, não é isso? Nós sabemos que a retirada do povo de Israel do Egito foi verdade, todos os sinais, o povo passou pelo mar, os egípcios morreram, né? Incluso o faraó. A gente sabe que tudo isso é verdade. Logo, meus irmãos, tudo aquilo que a Escritura disse, nós também devemos nos colocar como se nós estivéssemos no Egito e passando pelas águas que se fecharam e estávamos com o povo de Israel na congregação. Por isso que Paulo, lá em Hebreus, capítulo 4, acredita-se que foi Paulo que escreveu, pelos requintes da carta, fala que ele faz um paralelo, né? Capítulo 3 e 4. Que a mesma oportunidade que foi dada à congregação no deserto está sendo dada a nós. Portanto, que nós não pereçamos também como eles. Ou seja, que tudo que aconteceu com eles está sendo feito para nós também. Porque a partir do momento que nós dizemos que a Escritura tem validade e nós acreditamos nela, nós também estamos passando pelo mesmo deserto que eles passaram. Logo, a gente faz parte da congregação que passou no deserto. Quando nós negligenciamos hoje as palavras do Eterno, estamos tentando o Eterno e desprezando a sua voz. Está aqui os textos que eles entristeceram o Eterno por 10 vezes, né? Êxodo, capítulo 14, 11 a 12, Êxodo 15, 3, 16, 2, 16, 20, 16, 27, 17, 1, 32, versículo 7, Números 11, 1, foi justamente na passada, 11, 4 e agora a gota d'água, finalzinho, o estopim, né, para estourar a bomba, 13, todo o capítulo 3. O que eu estava falando sobre o povo, nós estamos lá no deserto também, nós acreditamos que a Escritura é verdade, nós também saímos do Egito, vimos os sinais do Eterno. Por quê? Olha que texto interessante Paulo vai citar aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Olha aqui, ó, o significado do que aconteceu com eles, a gente tem que trazer esse significado para a nossa vida. Paulo quer dizer em 1 Coríntios 10, versículo 1, que nós devemos trazer esse significado para a nossa vida, para o nosso entendimento. O que é que a gente pode extrair dos ensinamentos do que aconteceu com o nosso povo no deserto, com os nossos antepassados? Todos os que estavam na nuvem e no mar foram batizados por Moshe, ou seja, o batismo também representava quando você estava seguindo ao seu líder, ao seu mestre. Os ensinamentos do seu mestre, você estava nascendo de novo para justamente aprender do seu mestre. Tanto que o povo de Israel, eles passaram vários anos escravos no Egito, e eles precisavam realmente de um novo mestre, de um novo senhor. Yeshua disse, né? Vocês me chamam de mestre e senhor. E na verdade eu sou. Ou seja, eu sou seu mestre e senhor. Assim também era Moshe. O povo de Israel deixou de servir ao faraó e agora servia ao Eterno, que tinha o seu representante, que era Moshe. E o batismo representava isso. Você tomou um banho de purificação, você nasceu de novo, agora você é uma nova criatura que vai aprender do seu mestre. Ele é o teu pai na fé. Ele vai te ensinar os caminhos da forma correta. Primeiros passos para que você possa andar. E Moshe foi exatamente esse papel.
Por isso que quando Paulo está falando em ser foram batizados por Moshe, era justamente que Moshe representava esse homem que era o professor deles, o cabeça, o Rosh. No versículo 3 diz, e também todos nós, e também todos comeram do mesmo alimento, da parte do mover, do Espírito do Eterno, né? Do seu Rua, e beberam da mesma bebida da parte do mover, ou seja, da parte do Espírito do Eterno, porque eles beberam da rocha enviada pelo mover do Eterno e os seguia. E essa rocha era o escolhido. Ou seja, que o Eterno, presta atenção, enviou o que para o povo se alimentar no deserto? Maná. De onde saiu esse maná? Saiu da boca do Eterno e saiu da sua Torá. Por isso que Yeshua diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Ou seja, que o alimento do povo também é o que saiu da boca do Eterno. E a representação justamente dessa palavra é essa rocha, esse ungido. É algo que não passará. A rocha é algo que não passa. É algo que transcende, né? E era a representação de Yeshua. Contudo, a maioria deles não agradou Elohim, por isso os seus corpos foram espalhados no deserto. Então, o que Paulo quer dizer aqui? Por eles negligenciarem essa voz do Eterno, esse caminho do Eterno, eles estão fora do mundo vindouro, fora daquela jornada, principalmente para Canaã, e posteriormente, se eles continuassem em desobediência, estariam fora do mundo vindouro e que seus corpos cairiam no deserto. Assim também nós, que inicialmente saímos do Egito, se nós continuarmos em rebeldia contra o Eterno, possa ser que nossos corpos caiam aqui e no mundo vindouro. E nós estamos numa jornada deixando o Egito. E meus irmãos? Continuando, Números 14, 24. E Ve Avdi Ulev Ekev Ha'ita Ruach Achret Imo Va Male Aharai Va Havitiv Et El Aretz Asher Ba Shama Bezarro Yerushalayim e Yorishena. E o meu servo Calev tornou-se o calcanhar num mover diferente dentro dele. Plenamente me seguiu e entrará para a terra que esteve ali, e sua semente tomará posse. Então, o Eterno, ele faz uma diferenciação daqueles que foram rebeldes, daqueles que permaneceram na justiça em detrimento a quem estava à sua volta. Observe que o Eterno faz a diferença, faz a separação de quem é justo e de quem é ímpio. Mesmo uma multidão, meus irmãos, quando a gente vê uma multidão acusando e falando algo, a gente não precisa seguir os conselhos dessa multidão, porque elas podem estar erradas. E na sua maioria das vezes estão. Muitas vezes nós vemos situações em que uma multidão agiu de uma determinada forma, muitos foram levados nesse efeito manada, e passa-se um tempo e depois descobre-se a verdade que aquela multidão estava errada. Muitas máscaras caem depois do tempo, né? Versículo 25 diz: agora, pelo fato do Amalequi e do Kenani viverem no vale, voltem amanhã e entrem no deserto, em direção ao mar de Suf. Adonai disse a Moshe e a Aharon: quanto tempo mais terei de suportar esta comunidade maligna que não para de reclamar contra mim? Ouvi as queixas do povo de Israel e eles não param de fazer contra mim. O texto diz:
mor alechem ki ani Adonai in lo kasher dibartem be asnai kem e esse lachem. E diga-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, jura Adonai, e tão certo quanto vocês falaram aos meus ouvidos, eu farei isto a vocês. Ou seja, o Eterno pegou tudo, copiou tudo o que foi dito pelo próprio povo, e agora o Eterno vai usar justamente essas palavras que foram ditas para analisar e trazer o seu veredito justamente para o povo. É aquilo que Moshe havia dito na sua oração. O Eterno, ele é longâmino e sua graça dura eternamente. Porém, não isenta de culpa. Agora vem as consequências da má ação do povo. Sua forma de agir, da sua forma de tentar o Eterno, de se colocar contra a sua palavra. Versículo 29. As carcaças de vocês cairão no deserto, todos os que foram incluídos no censo com mais de 20 anos e reclamaram de mim. Ou seja, o censo foi usado inicialmente para quê? Para dar ao povo credibilidade, para cada pessoa saber que é alguém importante, ter o seu nome colocado dentro do exército de Israel. Mas agora esse censo vai ser usado justamente contra eles, e o seu nome será apagado e será destruído no deserto. Aqueles homens contados acima de 20 anos irão perecer. Dos homens que foram fazer o reconhecimento da terra, somente Yehoshua, filho de Nun e Caleb, filho de Efuné, permanecerão com vida. Quando Moshe contou essas coisas a todo o povo de Israel, o povo sentiu remorso, ou seja, eles se lamentaram muito. Então, quando você, meus irmãos, quando a gente derrama um leite ali, ninguém vai botar de volta na caixa. A única coisa que resta é chorar pelo leite derramado. Infelizmente, depois de ter feito a besteira, depois de terem chegado ao ponto de quase apedrejar Moshe, se não fosse a presença do Eterno que desceu sobre a tenda do encontro, Moshe teria sido executado. Só depois disso, o povo começa a ter remorso. Só depois que ele ouve que aquela geração não mais entrará na terra prometida e que os seus corpos cairão no deserto, só depois disso que eles sentem remorso. Eles escutam a consequência da sua transgressão. E a punição foi severa. E não se arrependeram antes das consequências. Não tiveram confiança no Eterno antes disso. Eles não ouviram o conselho daqueles 2 espias que estavam ali e disseram: não, a terra do Eterno é Tová, Meode. É muito, mas é muito boa. Se o Eterno for na nossa frente, nós conseguiremos, pois o Eterno já retirou a defesa dos inimigos. Porque essa multidão não deu ouvidos a esses 2 homens? Porque eles estavam em minoria. Porque eles não estavam falando aquilo que seu ouvido queria ouvir. Eles não eram um cabeça que os levaria de volta para o Egito. Pelo contrário, eles queriam continuar, mesmo apesar das dificuldades, continuar o plano e o projeto do Eterno. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, subiram ao cume da montanha e disseram: aqui estamos e pecamos, mas agora subiremos ao lugar prometido por Adonai. Agora, o Eterno, meus irmãos, já não havia dito que não adiantava mais eles subirem. Só lembrando que eu pulei aqui do 27 para o 39, tá? Pulei alguns versículos porque não vai dar tempo da gente ler tudo. É isso, Moré de Prísio. Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom. O Eterno te abençoe. Viu?
Saudade de você, meu irmão. Daquelas conversas. Todos, né? Mas de você também em especial. O Eterno já havia dito que não era para ele subir. Entre esses versículos aqui está toda a punição, né, que o Eterno traz. O Eterno diz que os seus filhos é que entrarão na terra, que vocês disseram que seriam mortos, seus filhos seriam mortos, eles é que entrarão na terra e tomarão posse, mas seus corpos cairão no deserto. Enfim, não vamos ler tudo, vocês podem ler a sua casa aí, estão com a escritura aberta, né? Porém, agora eles reúnem forças para justamente fazer aquele famoso arrependimento falso. Foi o que a gente falou no início do estudo. Quando você literalmente se diz arrependido, mas não sabe por que está arrependido. Você está querendo se arrepender conforme a sua própria vontade, conforme a sua própria conveniência. Porque a falta que eles tiveram foi de falta de confiança no Eterno, nos caminhos que o Eterno estabeleceu. O Eterno mandou parar, era para eles ficarem parados. Se o Eterno tivesse mandado seguir, eles deveriam seguir. Mas eles enviaram espias com a intenção de que, se o Eterno está parado há muito tempo, a gente pode seguir por nossa própria conta. Porque já definimos a rota, o povo já é fraco lá, a gente consegue vencer com a nossa própria força. Como eles escutaram um relatório diferente, eles já não queriam mais seguir o caminho do Eterno, queriam voltar. E realmente era para eles voltarem agora, porque o Eterno já não mais iria subir para adentrar a terra de Canaã, onde eles estavam prestes a adentrar. O Eterno manda eles darem meia volta e seguirem para o deserto. Porém, eles queriam dar meia volta literal e seguir para o Egito. Como eles receberam essa punição, agora, o que acontece? O que vai acontecer? Eles vão querer ir na força, subir e atacar os judeus e os amalequitas. Pela própria força, para demonstrar o quê? Não, a gente está arrependido, Eterno, a gente agora vai, nós vamos fazer a tua vontade, nós vamos destruir esses povos aí. Mas não era o momento. Eles saíram da nuvem novamente. Não entenderam. Então é o falso arrependimento. Porque se eles realmente tivessem arrependido, era para eles terem dado ouvidos à voz do Eterno que disse que eles não entrariam mais na terra. E se o Eterno mudasse de opinião e dissesse, não, pelo arrependimento de vocês, por vocês terem me obedecido, eu vou dar outra oportunidade e vocês entrarão na terra. Aí beleza. Mas eles quiseram novamente não ouvir a voz do Eterno. Por isso devemos tomar cuidado com até o nosso arrependimento. Se ele é algo que nós estamos fazendo da nossa forma ou da forma que o Eterno quer que seja. Porque muitos se dizem arrependidos em Techuvá, né? Nos caminhos que Yeshua trilhou. É o caminho de arrependimento. Mas na realidade eles não seguem o caminho que Yeshua ordenou a ser trilhado. É o caminho de obediência irrestrita à Torá. Portanto, esse arrependimento que a maioria das religiões ensina é um arrependimento falso. Que a pessoa faz a sua própria vontade. Não está seguindo os caminhos trilhados e ordenados pelo Eterno. Por fim, para a gente finalizar, 2 slides aí, diz o seguinte, vai o mesmo Moshe, Ma Zé, Atem, O Rim, Et Pi Adonai, Vechiv Lo Itzlah. Moshe respondeu, por que vocês se opõem ao que Adonai disse? Ou seja, como essas pessoas estão arrependidas se elas estão se opondo novamente à vontade do Eterno e ao que ele disse. O Eterno disse, esse povo me desprezou por 10 vezes por não der ouvido à minha voz. Aí agora, a prova de arrependimento deles é desobedecer de novo a voz do Eterno? Aí eu pergunto, como as religiões hoje, em sua maioria, não estou falando só de uma nem de outra, se dizem
está no caminho de arrependimento, no caminho que Yeshua trilhou, se não dão ouvidos à voz do Eterno. Está na sua Torá. Foi ensinada plenamente por nosso mestre Yeshua. Vocês não serão bem-sucedidos. Por quê? Quem é bem-sucedido? A gente leu lá no Salmo 1, né? Não botei aqui no texto, mas eu li para vocês. Felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam à roda dos escarnecedores. Ou seja, são bem-aventurados quem não faz isso. Mas tem o seu prazer na Torá do Eterno e na sua Torá medita de dia e de noite. Então, quem é mal-aventurado, né? Uma pessoa infeliz? Quem vai com a multidão para desobedecer à voz do Eterno? Quem é bem-aventurado? Felizes, bem-aventurados são aqueles que meditam na Torá do Eterno de dia e de noite, porque a Torá do Eterno é a sua voz. O que ele falou. E Moshe ainda suplica: não subam para lá, pois Adonai não está com vocês. Se o fizerem, seus inimigos os derrotarão. Então, foi o que Caleb e Yehoshua disseram para eles: se o Eterno estiver conosco, nós venceremos, pois o Eterno retirará as defesas dos inimigos. E Moshe está alertando: o Eterno não está com vocês. Vocês vão novamente sair da nuvem. Por saírem da nuvem, foi o que aconteceu, toda a tragédia. E será que é saindo da nuvem para demonstrar uma falsa confiança no Eterno? Na realidade, eles estavam confiando na sua própria ação. Fazerem isso, eles serão derrotados. Os amalequitas e os cananeus e os cananim estão ali. Amalequim e veio Canani, né? Os amalequitas e os cananeus estão ali à sua frente. Eles os matarão a espada. Matarão a espada. O motivo para isso é que vocês deixaram de seguir Adonai, por isso Adonai não estará com vocês. O mais importante, meus irmãos, para a gente entender. Deixar de seguir os mandamentos do Eterno é estarmos fora da sua proteção. Alguns anos depois, quando Yehoshua vai entrar na Terra Prometida, o Eterno diz para ele: sede forte e corajoso, porém, tome cuidado em colocar em prática todos os mandamentos da Torá. Nada por intermédio de Moshe. Yehoshua, Josué, capítulo 1, versículo 8. Para finalizarmos, versículo 44 do capítulo 14 diz: no entanto, eles eram presunçosos. Presunçosos. Esses homens, eles eram presunçosos. A raiz dessa palavra é afal. Eles se elevam. A palavra aqui, ó. Pilu. Pilu. Essa primeira palavra. A raiz é afal. A palavra verdadeira é afal. Quer dizer, aquele que se eleva. Tem o seu nariz altivo. Eles disseram: não, Moshe, tá conversando besteira. Não é para subir, não é isso que o Eterno quer. Ele não queria isso. Agora a gente vai. Agora nós vamos e vamos vencer. E aí ele dá o jeito dele lá na frente. Avisando para eles não irem. No entanto, eles eram presunçosos e partiram em direção às partes altas da região montanhosa, ainda que a arca da aliança do Eterno e Moshe permaneceram no acampamento. Então os Amalequim e os Quinanim, que moravam naquela região montanhosa, desceram, atacaram-nos e derrotaram por todo o caminho até Hormá. E assim nós finalizamos, meus irmãos, esta manhã. Vocês possam ir para o almoço, né? Se alimentar aí com sua família, se alegrar e tomar cuidado. E às vezes nós
Não sabemos, mas elegemos em nosso próprio coração, colocamos em nosso coração, queremos pessoas que falem conforme aquilo que nós queremos ouvir. E hoje na internet é o que mais tem. A dificuldade que nós temos é justamente ouvir a voz do Eterno. Ela não se dá através de mim, não se dá através de nenhum professor aqui do canal. Tem a plena palavra do Eterno saindo da sua boca. Ela já foi dada, está escrita, todos têm acesso e ela está escrita principalmente nos seus servos no coração. Nós sabemos quando estamos praticando algo errado ou não. Toda a equipe de professor do Texto Total aqui, estamos todo mundo no mesmo caminho. Todo mundo está no deserto, na mesma caminhada. Ninguém aqui é especial ou melhor do que ninguém. A gente só busca ajudar a todos os irmãos de mãos dadas para a gente ir pelo caminho, passando pelos obstáculos. Não tenho nada do que eu disse aqui como a verdade absoluta. E no dia que eu estiver falando aqui, meus irmãos, para fazer afago nos seus ouvidos, e a palavra do Eterno não confrontar as tuas ações, desconfie. Que enganoso esse caminho. Se você, ao ler a Escritura, não se sentir incomodado em nada, não existe nada do que a Escritura está falando ali, e não te incomoda e diga, rapaz, eu preciso melhorar nisso. Tome cuidado. Você pode estar com esse mover de presunção. Sendo presunçoso em achar que não precisa de correção. Triste é o homem que acha que já sabe de tudo e que não precisa aprender nada. Esse foi o nosso estudo. Esta manhã, até a tarde, se o Eterno permitir, estaremos juntos para mais um estudo. Fique com o Abricato Corranim, com meu amigo, meu irmão, Yosef Torres. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, Beshem Yeshua. Em nome de Yeshua, ungido, escolhido do Eterno. Amém e amém. Shalom, meus irmãos. Até mais tarde, vamos? O Jubinho aí dando Shalom. Tchau, até mais tarde.